Fala galera, que satisfação imensurável estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Leone Gomes e estou apresentando o Econopapo. Vamos nessa! E hoje nós vamos discutir a inserção do jovem no mercado de trabalho. Diante do desemprego massivo do nosso país, uma parte mais sensível tem sofrido, sem tanta notoriedade pela mídia. Os jovens, aqueles que são hoje um esboço do que nos tornaremos um dia, sob o aspecto coletivo, estão também perdidos em meio às perspectivas fragilizadas do nosso país. Hoje vamos entender melhor como anda a inserção do jovem no mercado de trabalho. Para isso, eu conversei com dois colaboradores do Instituto Evaldo Lodge, o IEL. Participaram da entrevista Andréia Santos Neres, ela que é economista, graduada pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e analista de processos e negócios do Instituto Evaldo Lodge, e Aldeir Bonfim, graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e consultor de negócios também do Instituto Evaldo Lodge. Vamos conferir a entrevista. Aldeir, quais são as principais dificuldades que os jovens costumam encontrar logo no seu ingresso e primeiros passos no mercado de trabalho? Boa tarde, Leone, professor Darcy. Boa tarde, Andréia, a todos que nos ouvem. Antes eu quero agradecer o convite. E para começar a falar, eu vou trazer uns dados do desemprego no nosso país, né? A dificuldade de ingressar no mercado de trabalho é uma realidade presente no nosso país há anos, não é uma novidade. E essa problemática, ela vem se intensificando cada vez mais por questões sociais, questões políticas, questões econômicas, e agora com a pandemia, essas questões se amplificaram ainda mais, né? Promovendo quadros alarmantes no cenário brasileiro, como a exclusão de aproximadamente 14,4 milhões de pessoas no âmbito profissional, ou seja, 14,4 milhões de pessoas aí que estão fora do mercado de trabalho. Historicamente, o jovem ele já tem uma dificuldade maior para ingressar no mercado de trabalho por conta da concorrência, que é bastante grande, e da falta de experiência e qualificação. Atrelado a essa questão de concorrência, de falta de experiência, temos também a dificuldade do jovem na elaboração do seu currículo, que é onde ele vai se apresentar ali para as empresas, né? Muitos candidatos, eles não sabem ao certo como elaborar o currículo e, principalmente, quando estão no início de carreira, eles não têm tanta coisa para colocar, não têm experiência, não tem muita qualificação e acaba se confundindo, acaba muitas vezes criando situações, cometendo algumas gafes para poder alimentar esse currículo. Outra dificuldade também que a gente encontra é a questão da ansiedade na entrevista. O jovem consegue aí uma oportunidade de mostrar seu talento para a empresa, porém na entrevista a ansiedade acaba atrapalhando o desempenho do jovem no processo seletivo. Então, esses são os pontos mais
latentes na dificuldade do jovem para encontrar o seu primeiro emprego. E agora eu direciono a pergunta à Andrea, né? Buscando saber de você, Andrea, o que existe de política pública para a inserção do jovem no mercado de trabalho e o que precisa melhorar. Boa tarde, colegas. É um prazer imensurável estar aqui com vocês e uma honra, né, uma satisfação muito grande. Então, respondendo à questão, Leone, para não correr aqui o risco, né, de pecar na especificação do que existe de política pública, eu queria trazer alguns pontos a respeito dessa conversa, né, entre jovem e mercado de trabalho. O primeiro ponto é o fato de o jovem, né, ele está passando por um processo específico, né, de amadurecimento, né, de posicionamento seu, né, no mundo, de reconhecimento de si mesmo enquanto sujeito ativo, né, e ele tá no processo, né, no processo de formação, né, então ele está, digamos assim, no ponto de aprendizagem, né, como a Aldeir bem colocou. Um aspecto muito importante quando a gente fala de inserção de jovem, né, do jovem no mercado de trabalho, é como se conversa dentro das políticas, né, das propostas governamentais, a transição do processo de educação, né, que é a etapa de ensino, para o mercado de trabalho. Então, assim, ao longo da história, se a gente for puxar da memória, a juventude ela é retratada, né, nos filmes, livros, enfim, na própria história, estando sempre a realizar atividades de subemprego, atividades assim consideradas menos importantes. Então, de certo modo, essa é uma preocupação que ainda existe. E quando a gente pega os relatórios da Organização Internacional do Trabalho, a gente observa lá muita referência ao quanto a situação do desemprego na juventude, né, do subemprego na juventude, ela é complexa. O quanto ela ainda perdura, né, o quanto ela ainda persiste nas sociedades. Então, o movimento da política pública para a inserção do jovem no mercado de trabalho pressupõe isso, né? Como é que a gente faz com que a juventude tenha acesso ao conhecimento, né, conhecimentos importantes e específicos para o mercado de trabalho, e como é que a gente faz essa transição do estudo para o trabalho. E aí eu gostaria de trazer duas propostas, duas iniciativas, né, que existem. Na verdade, existem aí alguns movimentos que a gente pode ressaltar, observar, como o Projovem Urbano, né, Juventude Cidadã, que ao longo dos anos aconteceram para promover acesso a conhecimentos próprios, né, específicos do mercado de trabalho e ajudar a juventude nessa inserção. Mas, assim, o que a gente talvez seja mais interessante ressaltar aqui, né, as que estão mais evidentes no nosso dia a dia, são duas iniciativas que são bem interessantes, que é o estágio, né, e o programa Jovem Aprendiz. O estágio, que já vem de décadas atrás, ele é um movimento, né, amparado legalmente pela Lei 11.788, que permite ao jovem, durante o seu processo de ensino regular, que ele possa ingressar nesse espaço de trabalho, né, vivenciando ali a prática, né, daquela profissão que ele escolheu. Então, é uma maneira de fazer com que ele possa iniciar as conversas, né, os diálogos com esse espaço de trabalho, que é o espaço da prática, que é o espaço onde você aprende através da vivência muito mais do que através da teoria, né? Não querendo menosprezar a teoria aqui. Pelo contrário, a teoria é importante, mas quando a gente vai para o espaço de trabalho, ela é importante quando é de possível implementação, né, da prática. E aí essa conversa ela precisa acontecer, né? E o estágio ele vem oportunizar isso, né? É uma possibilidade. E uma outra possibilidade que a gente pode observar, ela como sendo um movimento propriamente político, né, um movimento público, é a legislação que estimula as empresas a contratar jovens a partir dos 14 anos, né, dos 14
aos 24 anos, priorizando esse acesso, né, essa inserção. Então, ela institui um contrato de trabalho especial que se dá para essa juventude, dando alguns benefícios, né, alguns privilégios para a empresa, como a redução de custos para a contratação dos jovens, e, ao mesmo tempo, esse jovem também participa de uma formação dentro do espaço, né? Ele está dentro da empresa através de um contrato especial de trabalho em que ele faz uma prática dentro da empresa e ele tem uma teoria específica a respeito da prática, né? Ele é convidado a fazer uma capacitação dentro daquele processo que ele está inserido, né? Dentro daquela atividade que ele vai estar se inserindo, né? Ou seja, há um vínculo, né? Um arco ocupacional que a gente pode citar auxiliar administrativo, frentistas, né? Vendas. E então ele vai para a instituição formadora que faz essa teoria, posteriormente, em concomitante, né? A prática ele desenvolve dentro da empresa e a empresa, consequentemente, o contrata como colaborador ativo, né, dentro do contrato especial de trabalho, jovem aprendiz. E no que diz respeito ao que precisa melhorar, o que a gente vê nos estudos da Organização Internacional do Trabalho é o convite, né? Na verdade, assim, existe uma série de ações, né? Primeiro, não dá para ser uma coisa única, exclusiva. A gente não consegue indicar que isso aqui precisa melhorar para resolver o problema. A gente entende que existe uma série de fatores relacionados a isso para que haja uma melhoria. Mas, assim, trazendo para o ponto de observação que eu faço, eu diria que é necessário que exista um diálogo entre as partes, né, que são fundamentais para a manutenção do acesso ao trabalho. E quais partes seriam essas, né? E a gente tem o poder público, né, a gente tem o mercado e, na transversalidade, a gente tem as instituições educacionais. Elas precisam se conversar para que essa demanda, né, essa necessidade de acesso ao mercado de trabalho para a juventude, que essa questão, né, seja ali tratada com uma série de ações que vão transitar nesses 3 níveis. É isso, vamos seguir acompanhando essa entrevista fantástica aí com Aldeir e Andréia. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta. Vamos lá. Estamos de volta do nosso break veloz e agora a gente vai voltar a conferir a entrevista com Aldeir e Andréia. Vamos nessa! Agora, voltando a Aldeir, eu queria questionar, Aldeir, se você considera que o ingresso de jovens no mercado de trabalho corrobora ou dificulta, né, o desempenho nos estudos e de que maneira? Leone, quando o estudante ele está vinculado à empresa através do estágio, sim, corrobora. Por quê? O estágio ele possui esse viés pedagógico, que tem como objetivo aprimorar os conhecimentos que são construídos em sala de aula, né? Colocando aí a prática. E é nesse momento que se aprofunda o contato estudante e a realidade profissional no qual será inserido, consistindo na concretização dos pressupostos teóricos adquiridos durante o decorrer do seu curso, seja ele de nível médio, técnico ou superior. A nível de esclarecimento, o estágio ele é regido por uma lei, né, a Lei 11.788, e essa lei, ela exige que o estudante tenha uma carga horária máxima de 30 horas semanais e que atue na sua área de formação. Então, o estágio, ele faz com que o estudante consiga se inserir no mercado de trabalho com a carga horária reduzida e, principalmente, que ele atue na sua área de formação. Então, não é possível um estudante de direito, por exemplo, atuar
numa área de engenharia, digamos assim, porque a função pedagógica do estágio faz com que seja necessário isso, e importante que ele comece a colocar em prática o conhecimento que ele aprende na sala de aula. Então, quando o estudante ele consegue encontrar um estágio que obedeça à legislação, corrobora. Mas a gente sabe que tem muita gente que, infelizmente, começa a trabalhar muito cedo em empregos que têm uma carga exaustiva e acaba, assim, atrapalhando. Mas, quando ele tem esse vínculo de estágio, ou até mesmo do jovem aprendiz, que também tem uma carga horária reduzida e com um contrato de trabalho especial, corrobora de forma positiva, sim, ao estudante. Agora, Andréia, nos últimos anos tem havido um aumento do desalento entre os mais jovens. E eu queria saber de você o que pode explicar e como isso impacta no futuro dessas pessoas. Tá aí uma questão que é bastante triste, né? Como a gente pode observar, né, o grande número de desempregados no nosso país nos últimos anos vem crescendo, né? É assustador, inclusive. Então aí já se percebe que essas pessoas desempregadas, elas também estão aí tentando uma nova colocação no mercado de trabalho, e que essas pessoas que já têm uma certa experiência, elas vão estar concorrendo com esses jovens que estão ali tentando o seu primeiro trabalho, né, a sua primeira oportunidade. E a gente tem ainda uma incidência, né, uma preocupação, porque a nossa sociedade, na verdade, as empresas ainda preferem aqueles que já tenham uma certa capacitação, o que já dificulta para a entrada desses jovens que não têm experiência nenhuma, né? Então, entre aquele que já tem uma experiência e aquele que não tem experiência nenhuma, as empresas preferem aqueles que já têm a sua bagagem bem definida, que, enfim, é uma triste realidade. Mas, assim, vamos pensar um pouco da seguinte maneira, né? Estar desalentado é estar desacreditado de possibilidades, né? É quando você chega num ponto de ter tido tantas tentativas, né, tanta busca, e que você não acredita mais que é possível, né? Assim, são os jovens tentando seu primeiro trabalho, tentando uma colocação no mercado de trabalho, né? Então, como é que isso impacta no futuro? Quando você não acredita mais, né, quando o jovem não acredita mais que é possível ser inserido no mercado de trabalho, ele deixa de procurar um mercado, né? E aí estão os desalentados. Então, o que isso significa? Isso nos diz, né? Isso significa um atraso, né? Significa que ele abre mão de uma etapa de aprendizagem na vida dele, né? Que é muito importante, né? Que vai trazer experiência para ele, que vai trazer crescimento, né? Como eu falei, a prática ela é necessária, porque ali a gente está convivendo, aprendendo a se relacionar, né? E aprendendo aquela profissão de certa forma. Então, ele acaba perdendo essa etapa, que é muito importante. E isso pode levar a uma geração, né, perder esse espaço. Ela passa a ser desacreditada, né, não tem mais fé de que é possível de que aquela geração ela aprenda, se desenvolva e gere trabalho, né, tenha força de trabalho ativa, né, tenha força de trabalho competente suficiente para o seu crescimento. Então, acaba que quanto mais tempo uma geração permanece desalentada, mais atrasada ela fica, né, com relação à sua interação com aquele espaço, né, de trabalho. É uma pausa, né, a gente pode dizer assim, é uma parada que se dá, e se esses jovens eles deixam de estudar, né, e o que deixa e automaticamente deixa de interagir com o mercado. Então, o impacto, eu diria, é o risco de continuar no subemprego, né, de relegar, inclusive, as gerações futuras a situações de difícil acesso ao mercado de trabalho, né, a marginalidade, a pobreza extrema,
pouco acesso à qualidade de vida, inclusive das famílias, né, em razão também da dificuldade de acesso financeiro, e, e, e isso leva, sem dúvida, um atraso significativo para o crescimento da nossa sociedade. Aldeir, como você enxerga o mercado de trabalho para aqueles jovens em idade entre 14 e 29 anos, aqui no município de Vitória da Conquista e na Bahia como um todo? O mercado de trabalho, ele está cada dia mais desafiador, ele está assustador. Os números de desemprego são altíssimos. Infelizmente, nosso governo ele não colabora para a diminuição desse número, né? E finalizamos 2020 com uma taxa alta de desempregados entre 18 e 29 anos. De acordo com o IBGE, foram-se 29,8% de pessoas desempregadas entre 18 e 29 anos, sendo que esse percentual tem-se uma alta de 6 pontos percentuais em relação a 2019, e é a maior taxa anual de uma série histórica que foi iniciada em 2012. Então, durante todos esses anos, ano passado, finalizamos com essa taxa alta. Claro, né? Foi reflexo da pandemia, que impactou a economia do país como um todo e, consequentemente, também o nível de emprego. Com relação ao estado da Bahia, a taxa de desocupados também foi bastante negativa. O Nordeste ficou muito prejudicado e a Bahia foi o estado na qual teve um percentual maior, de 19,8% de desempregados aí no final de 2020. E o que fica de aprendizado é que precisamos cada vez mais nos qualificar, buscar aprender coisas que agreguem conhecimento, porque a concorrência é realmente grande. Como a Andrea falou aí, muita gente no subemprego, outras pessoas procuraram tantas oportunidades que acabaram desistindo, né? Infelizmente, as expectativas para o futuro, por enquanto, não são positivas. Então, é necessário buscar qualificação, buscar cursos para se profissionalizar, para aprender coisas novas. E nessa área, nesse mundo digital, melhor dizendo, é necessário recorrer também a conhecimentos técnicos, a cursos técnicos que envolvam, que agreguem, na verdade, mais conhecimento e qualidade ao currículo. Andrea, em uma perspectiva agora macroeconômica, como uma maior inserção desses jovens no mercado de trabalho contribui para um avanço tanto no desenvolvimento do país, como também para a redução dos índices de pobreza? É bem interessante essa pergunta e eu vou começar a respondê-la da seguinte forma. Com certeza, né? A gente já ouviu ao longo da nossa história alguém dizer: olha, o jovem de hoje é o futuro de amanhã, né? Você é o futuro de amanhã. Então, se o jovem de hoje é o futuro de amanhã e ele tem maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, quer dizer, então, que o nosso futuro está comprometido, né? Que o futuro das famílias está comprometido. Porque quem é hoje jovem, que fica relegado a uma inserção ao mercado de trabalho pouco digna, né, em situações de subemprego, sem ter condições de desenvolvimento, de crescimento, né, de acesso a postos de trabalho que dê para ele melhor qualidade de vida, melhor acesso à renda, né, significa também que a família, né, que ele irá construir, né, quando adulto ele estiver, ela também estará relegada a uma condição de pobreza, né? E aí o que acontece, né? Em países que existe o maior número de jovens, né, que tem o maior número de jovens, e que esses jovens estão no subemprego,
quem é que vai fazer a produção da riqueza daquele país, né? Então, numa perspectiva macroeconômica, existe uma questão que o mundo precisa pensar, que é quais são as iniciativas necessárias para permitir que o jovem, qualquer jovem de qualquer classe social, tenha acesso ao mercado de trabalho e tenha condições de igualdade, ou melhor dizendo, de equidade, né, para acessar no futuro profissões que deem para ele um retorno significativo, um retorno positivo. Então, fica aí uma questão que a gente tem que pensar, né, o mundo tem que pensar. Porque se ele é o nosso futuro, a gente tem que tratar muito bem dele agora. A gente tem que, de certa forma, criar um ambiente em que ele se capacite, em que crie estruturas mais dignas para que ele esteja inserido nesse mercado de trabalho e venha produzir, né? E consequentemente, né, que ele faça com que a sociedade cresça, né, com que aquela nação cresça. E assim, sem dúvida, o mundo ganha o seu desenvolvimento, que é tanto que a gente quer. E agora fechando, né, vocês que atuam profissionalmente lá no Instituto Evaldo Lodge, o IEL, eu queria perguntar a vocês aí como que as pessoas que estão procurando emprego, principalmente os jovens, como que vocês podem ajudar e o que essas pessoas têm que fazer para chegar até vocês. Bom, nós estamos atuando de forma remota por conta da pandemia, né? E nós temos um site que é o www.ielbahia.com.br, onde o jovem ou até mesmo profissional, ele pode acessar para fazer um cadastro para concorrer a vagas de estágio, jovem aprendiz ou profissionais. Quando ele entra no site, ele vai clicar em acessar, que fica logo no topo da tela, e lá vai ter a opção de cadastro para estágio, profissionais ou jovem aprendiz, essa ordem. E aí ele vai fazer o cadastro, é importante deixar sempre atualizado, principalmente disponibilidade, semestre, para que ele possa acompanhar as vagas que nós disponibilizamos no portal e, posterior a isso, fazemos o recrutamento para as vagas. Lembrando que o atendimento está sendo totalmente de forma remota, através do telefone, do e-mail, do próprio sistema, e estamos à disposição para ajudar, para orientar e, principalmente, tentar driblar as dificuldades, né, dos jovens com muita empatia, porque a gente sabe que o jovem realmente tem dificuldade e muitas vezes o que falta é um pouquinho de instrução, um pouquinho de paciência, porque temos muita gente entre a gente e estamos de braços abertos para acolher todos. É isso, eu agradeço a participação de Aldeir Bonfim e Andréa Neres aqui no nosso Econopapo. É isso, estamos finalizando o nosso Econopapo de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer imensamente a Aldeir Bonfim e Andréa Neres pela participação fantástica aqui em nosso programa. Tenho certeza que ajudou muitos jovens que estão aí perdidos nesse momento, sem saber como se inserir no mercado de trabalho. Este programa está sob coordenação geral de Leone Gomes e Darcy Rodrigues. Gravação de Darcy Rodrigues e apresentação e edição de Leone Gomes. Doutor Darcy, um grande abraço para o senhor, um colaborador exímio aqui do nosso programa. A todos vocês que acompanham o Econopapo, um grande abraço e até a próxima semana.